a preocupação número 1 do brasileiro, número 1, é saúde. Saúde. Então, Olha aí. o público brasileiro é o melhor público do mundo para você vender saúde. E o que a gente vende quando você fala de qualidade do ar é você vender saúde. Saúde. Então, ele vai. É só o técnico virar a chave e entender que ele não está vendendo um split, ele está vendendo saúde, ele está vendendo a qualidade do ar para aquela unidade, para aquela casa, para aquele apartamento. Salve, salve, manutencista, dando continuidade no tema qualidade do ar interior. Essa aqui é a parte 2. Se você ainda não assistiu e nem ouviu a parte 1, depois volta lá, conteúdo riquíssimo. Eu tô aqui com esse trio, vou apresentar rapidamente o novo. Marcelo Munhoz, presidente do Qualindor. Leonardo Kozak, presidente do Plano Nacional de Qualidade do Ar Interior. E Arthur Aikawa. Eu sempre travo a língua pra poder falar o seu sobrenome. Mas é bom que você pensa, todo mundo presta atenção no sobrenome, já ninguém esquece. Aikawa, vice-presidente do Qualindor. Marcelo, você quer fazer? Eu queria aproveitar, na verdade, assim, no primeiro take, eu comentei sobre o percentual, né, da renovação de ar, mas é em cima da climatização como um todo do ambiente, não do custo do edifício. Tá? Perfeito, aqueles 2%. Em relação ao sistema de climatização como um todo do empreendimento e não só do todo, né, da construção do empreendimento. Só do ar. Exato, senão o valor fica muito mais alto. Perfeito. Plano Nacional de Qualidade do Ar Interior. O que é isso e por que ele surgiu, cara? Essa ideia desse plano é uma iniciativa da sociedade civil, nós, perfeito, setor, como o principal objetivo é levar essa conscientização de tudo que a gente está falando aqui, do que a gente falou na primeira parte, que a gente está falando agora, sobre a importância do ar que a gente respira. Perfeito. Esse é o grande objetivo. A gente identificou que durante muitos anos, principalmente dentro do mercado de climatização, esse assunto já é discutido, já temos normas, legislações, muita coisa tem evoluído. Mas para isso poder realmente chegar na casa das pessoas, no dia a dia, as pessoas entenderem, a gente precisava extrapolar essas fronteiras. Não adiantava só falar para o nosso setor. Precisava falar isso com o médico, com o arquiteto, com os biólogos, com os químicos, com a imprensa, com o pessoal de meio ambiente, de RH, saúde ocupacional. Enfim, para isso, todo mundo precisa entender, aprender a cuidar do ar que respira. Né? Como a gente falou, como a gente aprendeu a cuidar da água, dos alimentos, a sociedade ainda não aprendeu a cuidar do ar. Então é isso que a gente quer trazer. E através de reunir esse grupo, e hoje a gente conseguiu reunir, são quase 40 associações, entre universidades, associações, conselhos de classe, representativos de toda a sociedade. A gente quer trazer essas informações com muita pesquisa, muita ciência, informações bem fundamentadas, com planos estratégicos para levar essa informação para as pessoas. Não só trazer as informações e as soluções para isso. Porque a gente também entende que esse assunto não adianta ser falado de uma maneira gigante agora, porque as pessoas também não sabem como, não têm acesso. Como que elas se protegem, o que elas podem fazer. Né? Às vezes, conversando com jornalistas, eles não entendem isso muito bem ainda. Então, ou um médico também, quando um pai leva para um pediatra uma criança com problemas respiratórios, a gente usa o tradicional, tem que tirar o bicho de pelúcia, o carpete, o clássico. Mas e o ar que a pessoa respira? Existe algum tratamento? Né? Você está cuidando do ar? Existe algum sistema de purificação, purificador de ar? Existe alguma tecnologia? Às vezes nem é necessário arrancar nada, né? Às vezes não precisa tirar nada disso. É só você tratar, cuidar bem do teu carpete, cuidar bem dos teus produtos e você limpar o ar. É isso que a gente está falando. Então, os médicos também não conhecem ainda essa ciência. Então, a gente quer incluir, botar esses assuntos em discussão com toda a sociedade, para poder que cada player, cada personagem desse possa levar essa informação para a sociedade e aprender como cuidar desse ar que respira no dia a dia. Sensacional. Por isso que é um plano. Por isso que é um plano. Porque o negócio é cultural. Para você mudar uma cultura não é de um dia para a noite. Não é assim. Você precisa ter ali realmente um planejamento. O PNQI, na verdade, foi uma consequência de algumas ações do Qualindor. Do ponto de vista, acho que eu tenho que voltar um pouquinho atrás. Exato. O Qualindor tem 13 anos de existência. Uou! Eu sou o presidente atual, o Arthur é o vice-presidente, ele vai vigorar como presidente aí no ano que vem, abril, né? Vai me suceder. A gente está gravando em 2022, só para poder fazer o ano que vem.
Em 2023, em abril de 2023, ele assume. Desculpa ter te cortado só porque tá certo, isso aqui vai ficar no ar eterno. E o Qualindor, nesses 13 anos, fez vários feitos, a gente tem orgulho disso. O Leonardo foi o idealizador do Qualindor. Animal. Né? Então ele foi visionário há 13 anos atrás a fazer essa divisão nacional dentro da Brava. A gente tem orgulho do Qualindor, a gente conquistou muita coisa, né? Então várias leis e normas, de alguma forma o Qualindor estava atuante nisso, conquistou isso, né? Treinamentos fiscais, quer dizer, teve muita coisa boa que o Qualindor fez, né? Só que a gente enxergava o seguinte, a gente estava sempre falando para dentro. Falar para dentro o que é? Sempre falando para o setor de HVAC. Para a galera setor técnica, de HVAC, né? O setor de HVAC. E o setor de HVAC às vezes fala assim, gente, mas eu tô careca de saber. Só que assim, eu vou lá na ponta lá falar com o meu consumidor e tal, o cara fala assim, não, isso é besteira. Às vezes fala assim, ó, as pessoas acham que a gente está querendo enganar, que a gente está querendo colocar coisas que na verdade não precisa, né? Uhum. Então, nesses 13 anos a gente ficou enxergando isso e em algum momento nós aqui do Qualindor comentamos, a gente precisa se comunicar com a sociedade. Então, perfeito. O Plano Nacional, na verdade, foi para isso. A gente uniu várias associações. E o mais legal de tudo é que quando a gente começou a pensar, falou, poxa, para fazer um Plano Nacional, a gente precisa chamar outras associações. Vamos chamar a Associação de Arquitetura, de Engenharia, a Associação de Hospitais. Quando a gente começou a consultar essas associações, dizendo, olha, a gente está pensando num plano nacional, porque a gente lida com qualidade do ar interno, o nosso foco é a qualidade do ar interno, mas a gente enxerga que precisa de outras associações para nos ajudar nesse tema. Todas as outras associações, 99,9%, as associações falam assim, gente, a gente também comenta sobre qualidade do ar interno, mas a gente não tem expertise. A gente nem sabia que vocês existiam. Olha então, isso, vamos se unir mesmo, porque, caramba, a gente enxerga que realmente é um tema super importante. Então, de alguma forma, essas 40 entidades, né, que estão junto nesse PNQAI, foi uma união de forças para todo mundo falar a mesma linguagem. Perfeito. Né? O PNQAI completou acho que 1 ano agora, né, Leonardo? 1 ano e meio, Um ano e meio. E assim, as conquistas já do PNQAI são absurdas. Né? Então, acho que eu vou até deixar o Arthur falar melhor, que o Arthur está bem envolvido no PNQAI. Projeto de pesquisa. Exato. Para falar um pouco já desse 1 ano e meio dos feitos já que já estão acontecendo, entendeu? Então não tenho dúvida que daqui de médio a longo prazo isso vai dar uma repercussão muito grande, vai atingir muito a sociedade. Animal, entendeu? Sim. Animal. Que é o ponto, né? Que é o ponto. É chegar no cara. É o objetivo. Nasceu justamente para atacar o principal desafio que a gente vem circulando em volta desse tema aí ao longo dos últimos, na primeira parte e agora. É justamente como é que faz essa informação que já é conhecida, já é um conceito técnico dominado, chegar ao público em massa, e isso não apenas chegar como uma curiosidade, mas chegar como uma ferramenta a ser utilizada no dia a dia. Então o PNQAI ele se organiza em 4 grupos, sendo um administrativo, um de técnico normativo, um de pesquisa e desenvolvimento que eu coordeno e o mais importante, o de comunicação. Perfeito. A rigor, os outros 3 grupos, eles praticamente estão dando suporte, material e conteúdo para que o grupo de comunicação possa pulverizar. Mandar o negócio. Já existe hoje, inclusive, se amadurecendo, mas a gente já tem aí uma continuidade de 3, chegando a 4 meses, de um informativo mensal do PNQAI, consolidando todas essas ações e para 1 ano e meio é até bem impressionante o que conseguiu ser feito. Eu quero já, te cortando rapidinho, disponibilizar uma pauta na revista, um espaço para sempre que vocês tiverem alguma coisa sobre qualidade do ar para poder publicar lá. Isso é legal. A revista é mensal, então já deixo aberto aqui. Putz, bacana. Obrigado, vamos publicar lá o que vocês quiserem para poder ajudar a disseminar cada vez mais esse negócio. Então já fica aqui o espaço todos os meses lá. E tem coisas interessantíssimas para divulgar. Por exemplo, o grupo técnico normativo conseguiu elaborar, consolidar o conteúdo e consolidar uma ementa de um curso de pós-graduação sobre qualidade do ar interno. Tá maluco, então, cara, assim, da hora. Essa informação chegando já na formação dos profissionais
tudo na mais competência técnica e tratando desde a história até a mais avançada tecnologia em termos de qualidade do ar interno. Cara. E se tratando de tecnologias avançadas, o grupo de pesquisa e desenvolvimento hoje tem 4 subgrupos ativos desenvolvendo pesquisas que relacionam qualidade do ar interno com superfícies acarpetadas e estofados, o impacto de uma higienização adequada, soluções de baixo custo. Lembra que a gente comentou 4,7 milhões de mortes precoces por ano devido à qualidade do ar interno. Muitas delas relacionadas, vai parecer loucura isso que a gente está falando, mas ao impacto do cozimento utilizando carvão e outros materiais no ambiente interno. Então, não estamos falando de churrasqueira, tá? Não é aquela churrasqueira gourmet, não é isso. Não é isso. Mas muitas pessoas no mundo, muitas pessoas no Brasil cozinham no dia a dia com fogão a lenha. Utilizam carvão, utilizam lenha, utilizam às vezes madeira de sobra de obra. O que aparecer. Para cozinhar. Então o professor Hernandes na Escola Politécnica tem um projeto de pesquisa buscando soluções não apenas para o cozimento, mas também para a renovação de baixo custo, porque isso acaba impactando o maior índice de retorno e retoques a serem feitos no programa Minha Casa Minha Vida, que agora tem outro nome, não sei qual é. Mas ele está relacionado à umidade dentro dos ambientes. Então, uma impermeabilização inadequada, uma renovação, ventilação inadequada. Isso acaba culminando em um acúmulo de umidade que impacta diretamente a qualidade do ar interno dessas pessoas. Perfeito. Então, todas essas pesquisas, e aí também relacionando tecnologias de tratamento da qualidade do ar, todas elas acontecendo... não acontecem dentro do PNQAI, mas é um fórum são fomentadas pelo PNQAI. Os pesquisadores se interagem, conhecem, divulgam a evolução de seus projetos, como eles estão andando. Isso acaba até dando um pouco de ritmo, porque é difícil, né? Como disse, às vezes existem profissionais espalhados pelo Brasil que conhecem o tema em profundidade. Perfeito. Mas eles não estão conectados em um fórum onde eles possam trocar ideias e até, de uma certa forma, estar engajado em trazer o resultado. Né? Uhum. Hoje já são mais de 100 voluntários que participam ativamente desses grupos de trabalho que Arthur citou. E todo público que está escutando a gente aí, está assistindo, estão convidados a participar. É só entrar no site lá do PNQAI, pnqai.com.br, tem uma explicação de todo o programa. Vamos deixar aqui na descrição o link. Tem um descritivo com tudo que a gente está falando, tem todas as informações detalhadas e tem link lá. Se você quiser participar dos grupos de trabalho, você pode preencher na hora lá, informações básicas, que você já vai estar dentro do grupo, e para participar em qualquer um desses grupos técnicos é aberto. A gente quer a sua participação na sociedade, a gente convida, a gente precisa de braço. Tem muitos projetos para andar lá e projeto que não falta. Vamos fazer isso, vamos fazer. Deus, a gente recebe muita demanda. Vamos fazer isso. A gente só precisa de braço. O brainstorm é grande, né? Falta braço. Exato. Então estão todos super convidados, pessoas do setor, para poder colaborar, cada um na sua área, né? Para a gente poder desenvolver isso. E como a gente falou, isso é um legado para a sociedade. É isso aí. É isso que a gente quer trazer. Esse assunto, por exemplo, das casas, das residências de baixa renda do Brasil, hoje quase 30% da população brasileira usa o fogão a lenha para cozinhamento. E ninguém imagina isso. E isso tem um impacto direto, de novo, pesquisas do professor Paulo Saldiva, dentro da casa dessas pessoas também. É um impacto como se estivesse respirando vários cigarros por dia daquela família. Estamos falando de famílias carentes, que moram uma casa pequena, densamente ocupada, muitas pessoas, crianças, respirando aquele ar o dia inteiro. Então, é disso que a gente está falando. Está dentro do PNQAI, por exemplo, achar essas soluções, ou incentivar essas soluções para que... Até a comunicação, do tipo, mesmo nesse período que a gente vai cozinhar, vai usar o teu fogão a lenha, procure fazer do lado de fora. Porque tem algum mecanismo de exaustão, né? Ou se você não puder fazer do lado de fora, abra as janelas. Ou pegue o circulador de ar da sua casa, que alguns têm, e use como um exaustor, jogando o ar, cozinhe perto da janela para ele jogar o ar para fora. Então, é isso que a gente quer levar, essas informações, porque a gente não vê o governo falando sobre isso. E muito papel do PNQAI é esse. Nesses anos todos que o Marcelo comentou do Quarindor, a gente foi várias vezes no governo federal
falar sobre qualidade do ar interno, pedir que alguém liderasse essas ações no Brasil. E a gente não achava ressonância. Achava até de alguns profissionais que tinham interesse de órgão do governo, mas não da estrutura do governo. Perfeito. E aí volta naquele ponto que a gente falou, porque eles não são cobrados por isso. O Brasil tem vários problemas. Sim. E eles geralmente vai quem cobra mais, ou de estar a imprensa em cima, onde tem gente reclamando. E isso, como não aparece, ninguém cobra, isso não é um problema. E o mais assustador, que quando começou a pandemia, a gente falou assim, poxa, acho que agora é o momento da gente se comunicar, né? E mesmo assim a gente não conseguiu, mesmo durante a pandemia. Pois é. Então temos que ser a gente mesmo, né? Tem a galera que tem que se juntar. São esses voluntários no Pericaí, né? Na ausência do Estado nesse assunto, a sociedade civil se mobilizou. Perfeito. E está tomando conta desse assunto, que eu diria, por sinal, pela experiência que a gente está tendo, é maravilhoso, porque não depender do governo, eu acho que fica como lição, como lição, é ótimo. A gente sempre queria ter mais recursos, mais impacto, porque mas não envolve interesse nenhum. O único interesse de todos é que realmente a sociedade saiba realmente o real impacto da qualidade do ar interno. Perfeito. Eu queria até aproveitar o Qual Indoor, né, para quem está assistindo a gente, né? Eu quero entender mais sobre qualidade do ar interno, eu quero aprender mais, né? Às vezes você tem alguém que está assistindo e fala assim, poxa, mas eu queria ter mais conhecimento até para me comunicar com o meu cliente. Perfeito. Então, o Qual Indoor, ele fez no ano passado videoaulas, né? Onde, se você entrar no site do Qual Indoor, você consegue assistir essas videoaulas, né, sobre qualidade do ar interno. Então, são temas específicos, onde você... É um curso, na verdade, né? É um mini curso com EAD, várias aulas, né? O EAD, que você consegue assistir isso, né? E a repercussão foi tão positiva, a gente recebe tanta gente querendo realmente assistir esse curso, ter esse curso, que eu vou dar um spoiler aqui, mas em novembro a gente vai lançar o primeiro livro de qualidade do ar interno do Brasil. Uou! Então, essas videoaulas vão virar um livro de qualidade do ar interno. Livro técnico. Puta, que da hora, meu. Que da hora. São ações como essa que a gente identifica que precisam, que não tem. Então, e a gente precisa levar essa informação. Sim, Tudo isso é levar a informação, né? É curso de capacitação que Arthur falou, a gente está trabalhando nas emendas uma pós-graduação, esses cursos. A gente identificou, por exemplo, precisa levar esses conceitos de qualidade do ar para técnico de ar-condicionado, para quando botar, por exemplo, uns sistemas split, botar a renovação do ar, entender um pouco melhor sobre qualidade do ar. A gente acompanha, né, Marcelo, muitos fóruns que a gente vê o pessoal falando, mas eu instalo ar-condicionado há 20 anos e nunca ouvi falar desse negócio de renovação do ar. Porque foi o fabricante que ensinou, porque ele aprendeu com outro colega. Que foi passando o vício ali para ele. E foi muito focado, porque o consumidor está comprando o conforto térmico. E isso eles estão entregando. E eles estão entregando tudo certinho. Mas a gente pode entregar algo mais. Pode entregar a qualidade do ar também. Deve entregar a qualidade do ar. E aí, até um outro ponto que eu tenho falado bastante, e eu acho que vale muito isso, acho que é uma dica de ouro aqui para a audiência, é ganhar dinheiro com isso. Perfeito. Porque você vende um sistema para instalar um split para o conforto térmico, se você entender do que a gente está falando tecnicamente, você vai vender, além do conforto térmico, saúde para as pessoas. Então você vai poder vender um sistema melhor, você vai botar uma renovação de ar, você pode botar um sistema com uma filtração melhor, uma tecnologia, os sensores de qualidade do ar. Para tudo na vida, para poder vender, fazer bem, você tem que entender do que a gente tem que saber o que você está falando. Você tem que saber o que está falando, senão o consumidor não compra. Exatamente. Então, se entender isso, é uma oportunidade de ouro. A gente tem um parque instalado no Brasil gigantesco de sistemas sem renovação de ar. Eu falo, agora no inverno, né? A gente está no inverno no Brasil. Você tem... cai a demanda por instalação de sistemas de ar-condicionado, né? Porque está mais frio. Aí eu falo, é uma ótima oportunidade de a gente vender renovação, vender qualidade do ar. Perfeito. Porque o lado de fora está muito poluído, está chovendo pouco, o ar fica poluído. A gente podia estar vendendo isso, podia estar oferecendo. Aí, só que é diferente do calor que as pessoas sentem e procuram, tem demanda, isso ainda não tem demanda. A gente precisa oferecer. Até sentem o impacto, sentem, mas não relacionam. Elas não sabem relacionar. Não associa, não associa. Não consegue associar. Para poder falar, cara, isso é qualidade do ar. Cara. Exato. Para a equipe, pessoal de manutenção, instalação, é oportunidade de ouro. Tem muito dinheiro aí parado para ir atrás dessa grana. O nosso objetivo maior é que todos os profissionais, seja o pequeno empreendedor ali, a única pessoa que faz a split, que é o vulgo spliteiro, né?
até as maiores empresas de ar-condicionado, né? O nosso maior objetivo é que todos, de alguma forma, informem a sociedade. Então, existe a lei, que a lei ela não obriga residências, né, a ter renovação de ar, né? Mas eu acho que é obrigatório, ao menos, o profissional que está lá vendendo o ar-condicionado split ou instalando, ele ao menos informar. Aí fica a decisão do consumidor, se ele vai ter ou não. Mas hoje, ele não é informado. Então assim, tá aqui, você pediu ar-condicionado, então tá aqui, estou instalando. O Leonardo comentou uma coisa super interessante. Eu vou dar o exemplo do splitteiro. Com o splitteiro, a gente participa de alguns grupos. A reclamação maior deles é o seguinte, cada vez está menos o valor para fazer a instalação. Né? Então a concorrência fica muito desleal, não sei o que e tal. Poxa, então, já que está nesse ponto, que você, na verdade, você está vendendo um eletrodoméstico, então o split virou um eletrodoméstico. Né? Então, e você tem esse valor tão pequeno, poxa, agrega isso com renovação de ar. É uma forma de você, de alguma forma, ganhar mais dinheiro, né? Sim. E é isso que o Leonardo comentou. E manter o cliente, né? E ganhar Exato. o cliente. E prestando uma saúde. Isso daí já vira sanitário. Porque não foi o ato de você ganhar dinheiro. Eu estou ganhando dinheiro porque eu estou empurrando para o cara uma relação de ar. Na verdade, você está vendendo saúde também para a pessoa. Ele precisa disso, cara. Exatamente. O usuário na ponta, ele precisa disso aí. E o instalador precisa dessa informação justamente para poder defender e falar, olha só, isso aqui não é somente conforto, tem a qualidade também. Sim, e explicar para ele tecnicamente. Cara, com toda certeza que a pessoa, quando entender, quando ouvir isso, falar, não, pode colocar porque eu quero. Você tem dúvida? A gente não tem dúvida disso. Eu não tenho dúvida nenhuma, Ele vai gastar 10, 15% a mais ou 20% a mais na instalação dele para garantir que ele vai respirar um ar de melhor qualidade. Quem não vai querer isso? Para o filho dele, para a família dele. Quem não quer? E não é assim, a gente não está falando de uma ciência de ir para o espaço. São coisas muito simples, básicas, que faltam simplesmente o A mais B, 1 mais 1, 2 ali, que a gente tem procurado divulgar, mas já existem canais onde você encontra essas informações, seja o livro que vai ser lançado, mas o curso que já está disponível, conteúdo, vídeo lá, aqui também. Então, assim, esse pouquinho associado a levar para a pessoa vai entender se você explicar. Com se certeza. sentar com ela 5 minutos, ela entende. Certeza. E no Brasil, o PNQR permite que a gente acompanhe, vai até o mais sofisticado. Ontem a gente estava participando do workshop organizado pelo professor Mariani da Escola Politécnica da USP, construindo um laboratório de qualidade do ar, onde ele tem controle e monitoramento em todos os pontos. Animal. E renovação. Então, assim, não tem fim até onde você consegue ir só por curiosidade e conversando com essas pessoas. Você consegue ir do básico de assistir esse podcast até conversar com os pesquisadores mais... E todos estão abertos a explicar em qualquer nível que você quiser o tema. Queria provocar. Queria provocar até o público a pensar numa coisa que eu tenho falado, e às vezes a turma do nosso setor olha meio estranho do que eu vou falar. Mas para mim é muito claro, e a provocação que eu faço imagina você chegar, eu estou falando, agora eu vou falar de um ambiente de alto padrão, pessoas com bastante dinheiro no país, e existem bastantes, e que ele pede para botar um sistema de ar-condicionado na casa dele, você vai botar um split, né, um bacana, um split mais caro, talvez um VRF, uma coisa bacana tal. E tal. Mas eu não tenho a menor dúvida, se você oferecer para ele um sistema central, e aí vem minha provocação, com um filtro EPA, aquele filtro mais caro, filtro usado em hospitais, nos aviões. E se ele entender do que você está falando, que aquele filtro EPA vai reter os vírus, bactérias, vai vender as partículas fininhas, aquelas que entram no nosso respiratório. E não sai nunca mais de lá. Não sai nunca mais de lá. Que ele, sei lá, vou dar um chute, que eu não trabalho com projeto, mas sei lá, ele ia gastar R$200 mil ou no sistema de ar-condicionado, ele vai gastar R$500 mil. E eu estou falando de uma casa de alto padrão. Não é casa, não é nem casa. Eu diria, essa semana mesmo. Ele vai botar. Ele vai fazer. Um apartamento, acho que de 300 metros quadrados lá, a pessoa gastou R$300 mil no ar-condicionado. Exato. Um apartamento. Então, e aí se a pessoa entender, se botar um sistema EPA, eu estou dando números aleatórios aqui, mas vai gastar mais, sei lá, o dobro que seja, para botar, mas estou falando de gente que tem dinheiro, tá? Perfeito.
Ele vai botar. Com não certeza. E nessas pessoas, o problema não é o dinheiro. Não é o dinheiro. É o que você está entregando, É o que você tá ele vai entregando. receber, Você cara. está oferecendo. O que eu vou receber? A provocação que eu faço é para quem for vender isso, pense, ofereça isso. Perfeito. Talvez ele fale não, eu quero Mas só o ok. conforto térmico. Mas ele vai falar assim, sabe? Porque isso foi algo que, assim, eu olhei, talvez esse dado esteja desatualizado. Eu olhei isso em 2015, quando a gente começou a desenvolver soluções de monitoramento de qualidade do ar. A preocupação número 1 do brasileiro, é saúde. Saúde. Então, Olha aí. o público brasileiro é o melhor público do mundo para você vender saúde. E o que a gente vende quando você fala de qualidade do ar é você vender saúde. Saúde. Então, ele vai. É só o técnico virar a chave e entender que ele não está vendendo um split, ele está vendendo saúde, ele está vendendo a qualidade do ar para aquela unidade, para aquela casa, para aquele Na apartamento. verdade, ele tem que pensar no seguinte: existe vender ar-condicionado e existe vender sistemas de climatização. Perfeito. A partir do momento que você tem um ar-condicionado com renovação adequada, e aí depois a gente tem que passar também para o PMOC, que isso também é um outro desafio nosso, né? Você tem um sistema de climatização com análise de qualidade do ar interno e tal, etc., monitoramento. Aí você já tem um sistema de climatização, que é o correto a ser feito. Perfeito. Então é basicamente isso. Para mostrar que essa viagem sobre filtro EPA em residências não está tão longe da minha realidade, eu estou falando isso com alguma consistência. A indústria automobilística já está saindo na frente desse item, na minha opinião, sobre qualidade do ar. Perfeito. Eu já vejo várias iniciativas de várias montadoras no mundo, Tesla, Honda, Volvo, Peugeot, Renault, se não me engano. Já tem algumas montadoras que já estão vendendo, obviamente, os carros top de linhas com filtro EPA. Que show de bola. No filtro de cabine. Não é mais aquele filtrozinho simples que a gente tem. E já tem, se não me engano, da Honda, tinha até filtro de carvão ativado para você tirar gases, inclusive. Não é lei, não é obrigatório. Perfeito. Eles estão fazendo porque eles viram isso com valor para o consumidor. O consumidor está dando. Eles fazem muitas pesquisas para poder investir. Não estão botando porque vamos gastar dinheiro. No achismo. No achismo. Eles já identificaram que o consumidor quer circular em carros respirando um ar de melhor qualidade. Então a indústria automobilística já saiu na frente, está botando o EPA no carro deles. Né? Então, o cara tem EPA no carro dele. Será que ele não pode ter na casa dele? Certeza, que ele passa? Cara. Então, é questão da gente oferecer. É questão aí. de levar a informação. Então, fica o desafio, quebra de paradigmas. Né? E a dica master, cara, isso aí é uma baita... É o que você falou, a dica de ouro pro instalador. Eu acho, a gente está falando de dinheiro aqui para o setor. Perfeito. É muita oportunidade, é bem para todo mundo. Né? Nosso colega Arnaldo Parra gosta de falar, é um ganha-ganha. Ganha a sociedade como um todo, ganha a pessoa, ganha o setor, ganha quem fabrica, ganha o governo com menor custos de saúde, né? Custos no sistema de saúde brasileiro. Todo mundo ganha. É por isso que quando a gente leva para... Marcelo falou, quando a gente levou esse assunto para as associações, 40 associações, todo mundo entrou nesse barco, porque a gente está falando de uma coisa que não causa mal a ninguém. Não é prejuízo. Até, mas será que as empresas querem gastar dinheiro? As empresas que entendem o valor disso, eles percebem o valor. Aí já não é gastar. Não é gastar. É investir. Perfeito. Perfeito, total. O ESG que está tão na moda. Que está aí. Isso faz parte do environment, do social, dentro dessa sigla tão discutida hoje em dia. Então, tá aí, tá na pauta da vez. O pessoal que se educar, entender, estudar, vai sair na frente. Vai ter oportunidade. E aí eu tenho um outro comentário para fazer, que aí é ao outro lado, né? A gente falou muito de informar, né? As pessoas que não, de alguma forma, não têm a renovação de ar, ou não têm sistemas e tal, mas existe uma outra situação que é a seguinte: de locais onde estão respeitando. Então, eu vou construir, legal, então eu vou colocar renovação de ar, vou colocar sistema de monitoramento. Vou fazer bonitinho. Exato. Só que aí você tem que se cuidar também com a manutenção. Eu percebo que quem está construindo, depois na hora que está vendendo, quem está comprando não sabe que precisa fazer manutenção. A passagem do bastão não é redonda. Exatamente. Cara. Então eu fui em vários ambientes onde tem a renovação de ar. Porém, a pessoa nem sabe que tem um filtro para trocar. Não sabe nem para que serve. Perfeito. Eu vou mais além. Eu já fui em empreendimentos grandes, não é coisa pequena, tá? Empreendimento grande, que tem 300 conjuntos de renovação de ar, 400 conjuntos de renovação de ar. Tudo desligado. Não tem acesso para você trocar o filtro. Para fazer a manutenção. Eles colocaram a tomada de ar externo, passaram o forro falso inteiro, de gesso, não é nem aquelas placas que você levanta, gesso. E aí você visita a pessoa fala, puxa, mas eu estou ouvindo um barulho estranho, então você vai olhar e fala, gente, quanto tempo isso aqui está ligado? Não, Jânio, já está aqui operando uns 2, 3 anos.
Cara, tem um filtro aqui pra você Pois trocar. E como é que eu faço isso? Foi, vou ter que quebrar o seu gesso. Então, assim, Marcelo. é um absurdo o que eu tô falando, mas assim, infelizmente, a gente vai entrar no PMOC, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem que precisa fazer o PMOC, que é a manutenção de todo o sistema, limpeza do ar-condicionado, limpeza dos dutos, das grelhas, né? Troca de filtros, né? Então tudo isso também é importante também acontecer. Não é só instalar e entregar, tem que manter, né, cara? Exato. E isso aí acontece com tudo, velho. Com a parte elétrica, com a parte hidráulica, os prédios, a passagem, a manutenção, a gestão, quando a construtora entrega, faz bonitinho, bacana, só que nessa transação aí, quando sai da construtora e vai para o gestor, vai para o síndico, muita informação se perde no meio do caminho. Exato. E muitas manutenções não fazem. Então, cara, já cansei de ver prédio que tem aquela roda entálpica, que é recuperador de calor, desligado, e o cara nem sabe para que é aquilo. O gestor que tá lá fala, não, o outro que passou para mim falou que ele não precisa ligar. Não precisa usar. Não precisamos de roda gigante. De arte, ela vai aqui instalar. Não precisamos de roda gigante. Eu não sei o que é isso, mas tá aí, não liga, porque se ligar faz barulho. E a cultura vai passando, essa falta de cultura vai passando. Sem e é algo que a gente sofre muito na manutenção predial. É a falta da valorização da manutenção, isso aí. Né? Do gestor predial lá, do empreendimento, entender que é custo, né? Como a gente falou, e não quer gastar. Às vezes contrata uma manutenção não sempre qualificada, né? E acaba acontecendo isso. Aqui na Brava a gente tem um canal de dúvidas, né, que a gente chama de PMOC@Brava. A gente responde sempre essas dúvidas da turma, e às vezes chegam umas dúvidas que a gente fica assustado. Do tipo, uma vez uma pessoa mandou olha, eu fui contratado pelo shopping center para fazer a manutenção do sistema de ar-condicionado deles, eles estão me pedindo um tal de PMOC. Do que se trata aí? Cara, então, isso é pesado. Eu ri, mas não é engraçado, isso é pesado. É um shopping center, um negócio que não é pequeno, tem uma responsabilidade gigantesca. É uma responsabilidade enorme. A pessoa está inventando. E o contratante também, não contratou alguém qualificado, contratou uma empresa que... Ele não fez processo seletivo nenhum, não teve edital, não teve nada. Então, isso acontece, a gente vê, né, é um básico do básico acontecer. A gente, quando procura um médico, a gente vai no médico especialista, né, um cara... Claro. Então, o ar-condicionado tem que ser feito por especialistas, pessoas que estudaram, pessoas com habilitação legal para isso, competentes. Isso também é importante. Às vezes, a pessoa, sei lá, um engenheiro mecânico, mas ele formado, ele tem a competência legal, mas ele é habilitado para aquilo, porque ele pode ser engenheiro mecânico de carro de outra especialidade, ou um técnico mecânico de outra especialidade, mas não ar-condicionado. Então ele não domina aquilo lá. Então também tem que tomar cuidado com isso, né? Ele tem a competência legal, ele é especializado naquele tema, naquele assunto, e as empresas partem do princípio que sim, quando contratam, mas a gente sabe que o mercado não é assim. Então a gente precisa, os contratantes têm que ter muito cuidado disso, de procurar fazer uma contratação, buscar a empresa bem habilitada para evitar esse tipo de problema, né? A gente já vê muitos esses casos, porque isso reflete na pessoa que está lá na ponta, né? Que vai fazer, que não entende aquilo lá, o que é uma roda entálpica, o que é um filtro, para que serve uma renovação diária. Então, são desafios que a gente tem, que, de novo, conscientização do consumidor, do contratante, disso tudo que a gente está falando, de elevar isso, para a gente poder mostrar a importância, no caso da manutenção do ar-condicionado, que não é só para o conforto, né? Você está lidando com a saúde das pessoas, a produtividade da empresa. Se você economizar ali, eu tenho provocado alguns colegas também da área de manutenção, obviamente nessas negociações de contratos, para desconto, você precisa aprovar o conserto de um compressor de ar, que é caro, custa caro, o cliente fica enrolando, não quer fazer, e faz um cálculo de quanto tempo vai impactar na produtividade das pessoas. Já existem muitas pesquisas no mundo mostrando valores de produtividade, de perda de produtividade, por causa de temperatura, por exemplo, de altas temperaturas, baixas temperaturas. A gente sabe que se a gente estiver trabalhando em calor extremo, ou numa temperatura muito baixa, ou com doença, ou sentindo mal, com dor de cabeça, você vai produzir menos. Muito normal. Menos. Então você perde produtividade. Pega a folha salarial daquela área que você vai atender a climatização, que aquele compressor atende, pega lá 2%, 3% de perda de produtividade, que são o que pesquisas mostram, às vezes até mais que isso,
e faz o cálculo do conserto. A folha salarial de um prédio geralmente é o maior custo de uma edificação. Perfeito. Muito mais que a energia elétrica, muito mais que a manutenção, que o consumo de água, que tudo. A folha salarial, normalmente, os prédios são feitos para as pessoas habitarem, usarem e trabalharem e produzirem. Então, se você faz esse cálculo, o valor é irrisório do benefício que você vai ter. Olha, se você ficar com um dia o teu sistema de ar-condicionado parado, a tua folha, a perda de produtividade dos teus funcionários é muito maior do que já isso. pagou, como você já pagou tudo. Vamos fazer essa provocação, né? Quando você for fazer um contrato, uma proposta de manutenção, pergunta quanto que é a folha salarial daquele local. Né? Porque você vai cuidar da saúde das pessoas, você vai impactar na produtividade. E faz até o contratante pensar, por que esse cara quer saber a folha aqui? Porque eu vou cuidar dessa turma, eu não quero deixar de vocês pararem de produzir. Se eu deixar de fazer uma boa manutenção, eu vou prejudicar essa galera. O teu custo vai ser mais alto. Então, o tal do retorno no investimento, né? Isso que a gente está falando aqui são quebras de paradigmas, né? Perfeito. A gente precisa provocar, a gente quer que o mercado melhore, a gente quer que a gente faça uma manutenção melhor, a gente quer que as pessoas estejam mais qualificadas. Para isso, as pessoas têm que estar mais qualificadas, preparadas para isso. Senhores, muito obrigado. A gente já tá encaminhando pro final, cara. Eu ficaria aqui mais umas 2, 3 horas fácil, velho. Fácil, conversando sobre esse assunto, que é riquíssimo, é importante, é muito legal as pessoas saberem disso. É fundamental que a sociedade saiba disso, né? E eu vou abrir para as considerações finais. Quem gostaria de começar aqui, deixando o recado pro instalador, pro manutencista, pro gestor predial, pra comunidade como um todo. Fiquem à vontade. Olha, o recado que a gente tem, que eu tenho na verdade, é estude. Vai atrás sobre qualidade do ar interno, procure o Qualindor, procure o PNQAI, porque nós temos muita informação, muita coisa para oferecer. Qualquer um que tiver interesse em entender o que funciona a qualidade do ar interno e os benefícios dela, eu tenho certeza absoluta que vai ter sucesso na sua carreira. Perfeito. É isso. Perfeito, Marcelo. Legal. Eu queria, Felipe, agradecer a oportunidade. Mais uma vez a gente está junto. Obrigadão, sou grande fã de você, teu trabalho. Vocês são fantásticos. Levar essas informações riquíssimas para a audiência. Isso faz parte desse trabalho de conscientização, de educação que a gente precisa ter. Uma sociedade rica é sociedade culta, né? Bem educada. O Brasil precisa bastante disso. Então, seu trabalho, isso é muito legal. Obrigado mesmo. A oportunidade que você tem dado aí para o tema qualidade do ar, que você está dando na revista das novidades. Tá lá, cara, com certeza a gente vai usar esse espaço, porque está na nossa missão. Então, e a audiência que ficou aí escutando a gente, as duas partes aí que a gente, como completando com o Marcelo, procure a gente. Cuide do ar que você respira. Eu gosto de deixar essa frase aí para a pessoa pensar. Cuide sempre do ar que respira. Perfeito. Valeu, Leonardo. Obrigadão, cara. Eu queria, como mensagem final, acho que já pensando no próximo passo, conforme as pessoas começam a buscar informações a respeito do que a gente tratou aqui nessas duas partes, não ficar com medo, porque é um impacto na saúde. Se a gente tratar de edifício de uso coletivo comum, se você partir para soluções de monitoramento, sistemas de gestão, acompanhamento, é muito comum as pessoas terem um susto. Meu Deus, eu não sabia disso. Calma, entendeu? A gente já... são informações que estão disponíveis há muito tempo, existem diversos profissionais que trabalham com o tema. Eu acho que é um passo de cada vez. Perfeito. Precisa ser dado o primeiro, não precisa ter desespero. É importante conhecer o que está acontecendo e aos poucos trabalhar na gestão, que infelizmente ou felizmente, é o dia a dia. É consistência, é qualidade, é processo. É a única forma de você conseguir alcançar um ambiente que é adequado para seja qual for a atividade fim daquela infraestrutura. Perfeito. Começa e vai melhorando no caminho, né, cara? E depois você continua aprendendo. Porque paciência, se quiser pegar tudo busca informação, estuda, tira dúvida com quem tá mais próximo do tema, mas tem que dar um primeiro passo. Perfeito, cara. O primeiro passo talvez é assistir esse vídeo e depois buscar mais entrar informação. No site, procurar vocês e tirar dúvida. Senhores, exatamente. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Bate-papo, putz, animal, velho. Manutencista, se você tá ouvindo esse podcast via Spotify, depois procura a gente no YouTube.
youtube.com/manutenção predial para poder ver como é que foi o bate-papo. E o contrário também, tá no YouTube, depois vai lá. Estamos em todas as plataformas de podcast, mas a gente é muito mais forte no Spotify. É só procurar por Manutencast que você vai encontrar com toda certeza. Espero que você tenha gostado, um bate-papo incrível. Vai tomar conta do seu ar, cara. Presta atenção no ar que você está respirando, que você está fornecendo pro pesquisador que está ali dentro e pro seu usuário. Espero que tenha gostado. Um forte abraço. Até a próxima aí. Fui!